Olá, alunos, professor Luiz Palosca aqui para a gente falar sobre juros compostos. Diferentemente dos juros simples, nos juros compostos, os juros em cada período eles são incorporados ao principal, para que a gente calcule os juros do período seguinte. Então, nesse regime, a gente diz que existe capitalização de juros, né? Os juros são capitalizados, diferente do modelo de juros simples, em que os juros não são capitalizados. Vamos discutir um pouco mostrando um exemplo. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Primeiro vamos pensar no juros simples, né? No simples, o que aconteceria? Eu tenho um valor investido de R$1.000. Então pensamos que a gente tem R$1.000 investidos por 3 meses a uma taxa de 20% ao mês. Isso aqui no juros simples. Então, a cada mês eu vou ter um rendimento de R$200, correto? Porque eu vou ter aqui como rendimento os R$1.000 vezes 0,2, que me dá R$200. E daí eu vou ter um montante aqui, montante ou valor futuro, um valor futuro de 1.200, correto? Eu tinha 1.000, tive um rendimento de 200 e vai para 1.200 no primeiro período. No segundo período, eu tenho os mesmos 1.000 vezes 0,2, que é igual a 200, e isso vai ser incorporado ao montante. Então, eu tinha 1.200 do primeiro mês, isso passou para 1.400. No terceiro mês, a mesma coisa. 1.000 vezes 0,2 é igual a 200. 1.400 mais 200 do terceiro mês, meu rendimento vai para 1.600. Isso acontece no juros simples. Então, o juros simples tem essa característica aqui de o principal ele é sempre o mesmo, sempre R$1.000. Então, cresce linearmente de 200 em R$200 nesse exemplo. Se nós tivéssemos um gráfico com o valor aqui do montante no tempo, pelos períodos aqui que eu tenho, o crescimento do meu juros simples seria linear, tá? Uma reta crescendo aqui sempre com a mesma inclinação, e a inclinação seria justamente essa velocidade de crescimento aqui, tá bem? Tomemos o mesmo exemplo nos juros compostos. Então, um investimento de R$1.000 por um período N de 3 meses e uma taxa aí de 20% ao mês. Dessa forma, se a gente fizesse do mesmo jeito lá que a gente acabou de calcular, eu teria rendimento, fazendo tabelinha aqui, rendimento e montante. E daí eu tenho 1.000 no primeiro mês, os 1.000 vezes 0,2, que me daria R$200. E daí eu teria um montante após o primeiro mês de R$1.200. No segundo mês, agora o meu principal aqui, ele não vai ser mais 1.000, ele vai ser 1.200. Ou seja, eu vou incorporar os juros no principal para calcular os juros do período seguinte. Então, 1.200 vezes 0,2, que vai dar 240. E agora o meu montante, 1.200 mais 240, vai para 1.440. E da mesma forma, no terceiro mês, eu vou utilizar esse montante como principal. Então, 1.440 vezes 0,2, que dá 288. 1.440 mais 288 dá 1.728. Então, nos juros compostos, há a capitalização dos juros, porque agora o principal ele não é sempre o mesmo, sempre os 1.000. Não, o principal ele passa a ser, a partir do segundo mês, ele passa a ser o principal do período anterior mais os juros gerados, né? Mais os 200 aqui. Então, vai ser os 1.200, que vai ser o principal para o próximo período, para a gente calcular os juros, e esses juros vai ser incorporado ao novo principal e assim por diante.
Então dá uma diferença significativa quando a gente compara, né? Nesse exemplo de juros compostos, deu 1.728, na mesma taxa, com o mesmo período e o mesmo investimento inicial. 1.728 contra 1.600 aqui no nosso exemplo do juros simples. Então, colocando no gráfico, é que eu tenho uma função exponencial. Eu tenho aqui o crescimento, por exemplo, do montante, ele é exponencial em relação ao tempo. Quer dizer que eu tenho uma curva exponencial. Ela cresce exponencialmente, muito mais rápido do que a linear, né? Então, à medida que aumenta os períodos, aumenta a distância entre esses valores, né? O crescimento linear ele continuaria linear, agora o exponencial não, ele está muito acima aqui do crescimento linear. O crescimento exponencial está bastante acima do crescimento linear. O montante cresce muito mais rapidamente nos juros compostos do que nos juros simples. Dessa forma, nós temos a fórmula para cálculo do montante nos juros compostos. Ela é a seguinte: o meu valor futuro é igual ao meu valor presente, que multiplica 1 mais i, elevado ao período. Então, antes a gente tinha no juros simples vezes o período, aqui nós temos elevado ao período. Então, exponencial ao período, como está mostrado no gráfico aqui. Pessoal, a partir disso a gente já pode começar a resolver alguns exercícios. Então, nós vamos resolver alguns exercícios de juros compostos. Inicialmente, vamos resolver 5 exercícios nesse vídeo, o primeiro deles sendo o 21, então vai ser do 21 ao 25. O 21 ele diz o seguinte no enunciado: aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5% no regime de juros compostos? Nós vamos calcular essas contas de duas formas. Eu vou mostrar como que a gente faz manualmente todas elas e também vou mostrar na calculadora financeira HP12C como que a gente pode fazer esse cálculo, tá bem? Inicialmente vamos fazer manual aqui junto com a nossa fórmula. Então a fórmula lá dos juros compostos, retomando, o valor futuro é igual ao meu valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, né? Então exponencial a n. Montando aqui, nós temos o valor futuro é igual a 20.000, que é o que nós tínhamos lá no exercício, 20.000, que multiplica 1 mais i, minha taxa, de 0,5% ao mês. Então eu tenho que dividir por 100 para achar em número absoluto, em unitário. Então vai ser 0,005 elevado a 48, correto? Porque eu tenho uma taxa que está ao mês e eu tenho aqui em anos. Então eu não posso trabalhar com anos, eu tenho que trabalhar com meses. Então se eu tenho 4 anos, 4 vezes 12 vai dar 48 meses. Então tem que ser elevado a 48. Então o meu valor futuro é igual a 20.000, que multiplica. Então, eu vou fazer 1 mais 0,005, vai dar 1,005, e elevo a 48. 1,005 elevado a 48 vai dar aproximadamente 1,27048,9. O valor futuro, então, é 20.000 vezes 1,270489. Eu estou utilizando 6 casas após a vírgula para que eu tenha o valor mais exato possível. Tá? Então, 25.409,78. Tá bem? Então, esse é o valor futuro que eu vou ter aplicando R$20.000 na poupança por 4 anos, com um rendimento de 5% ao mês. Apenas demonstrando aqui na nossa calculadora HP12C, se eu quisesse resolver manualmente,
Então eu tenho lá a resolução manualmente com esses dados, só para a gente entender como é o exponencial aqui nessa calculadora. Então eu teria lá o 1 mais 0,005, que dá 1,005. Então eu vou digitar aqui 1,005 e dou um Enter. Ela arredondou aqui para duas casas. Se eu quiser mostrar mais casas, eu posso F4, por exemplo, ela vai me mostrar 4 casas após a vírgula. Então dá 1,005, que é o número que eu digitei. Para elevar a 48, então eu apertei Enter, daí vou apertar 48 e vou apertar aqui Y elevado a X. Ela elevou a 48. E vou colocar para ela me mostrar 6 casas após a vírgula. Dá justamente 1,270489. Eu faço Enter 20.000 vezes. E daí eu aperto F2 para ela arredondar para mim para duas casas após a vírgula. Então vai dar 25.409,78. Uma outra coisa que a gente tem que se atentar é que a calculadora utiliza a notação americana. Então onde está a vírgula aqui é o ponto que separa o milhar. Então é 25.409. E onde está o ponto é a vírgula efetivamente nossa. Tá? Então é uma diferença também de uso aqui dos símbolos para representar o que é milhar e o que é decimal. Então aqui o ponto divide o decimal. Então aqui que é a vírgula 78 nossa, tá bem? Então se atentem a isso aqui para não achar que é 25, não, é 25.409,78. E agora eu vou resolver de uma forma mais simples, utilizando HP12C para ajudar isso, né? Utilizando a calculadora financeira para que a gente consiga resolver esse exercício sem precisar ficar calculando lá com a fórmula. Ela já me dá isso. Para eu zerar o que está na tela, eu aperto SLX. Sempre antes de fazer um cálculo financeiro, eu tenho que limpar a memória da calculadora, porque ela vai estar registrado o último cálculo financeiro que eu fiz. Então, sempre que eu preciso calcular, eu preciso limpar a memória. Como que eu limpo a memória? Eu aperto F, a função F. Sempre que eu aperto a função F, vai aparecer um F na tela, e daí eu estou ativando tudo que está em laranjado. Esses botões agora aqui, se eu clicar neles, quer dizer que eu estou escolhendo o que está em laranjado aqui. Então eu vou apertar F, vai aparecer o F aqui, e eu aperto o botão SLX, que na verdade eu estou apertando REG. Então é F, REG, porque eu estou apertando o que está em laranjado. Isso eu limpei a memória da calculadora. Agora eu posso alimentá-la com as informações que eu tenho. Então eu tenho 20.000, que é o meu investimento inicial. Eu aperto CHS para deixá-lo negativo, porque eu tenho que informar para a calculadora da forma como se fosse um fluxo de caixa. Então, se eu estou investindo, esse dinheiro está saindo da minha mão e indo para a aplicação financeira. Então, eu coloco CHS para ser negativo. E aperto o meu valor presente. Tá? O PV aqui é valor presente. Então, está aqui em branco, né? Porque eu não ativei função nenhuma. Então, o PV é o valor presente. Ok, ela registrou que 20.000 é o valor presente. Eu coloco 0,5... I, que é a minha taxa. E 48 meses eu coloco aqui como N, que é o meu período. Basta agora eu aplicar para ela resolver o valor futuro para mim. E ela vai resolver e vai me dar o valor de 25.409,78. Então, com a calculadora HP12C, é muito mais simples de resolver, porque basta eu utilizar esses botões aqui de cima alimentando ela da maneira correta. Então eu sei que o meu valor futuro, que é o que eu apertei aqui para ela calcular, vai dar 25.409,78, que é justamente o que eu tinha calculado aqui manual, 25.409,78. Então é a segunda forma da gente conseguir resolver. O nosso exercício 22, ele pede o seguinte: determinado capital gerou, após 24 meses, um montante de R$15.000. Sabendo-se que a taxa de juros compostos é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então eu quero saber o valor presente, né? Porque eu sei que em 24 meses, a uma taxa de 2% ao mês, eu tive um montante, um valor final de 15.000. Então eu quero saber quanto que eu apliquei, né? Qual é o valor do capital que foi investido. Então nós não temos o valor presente, que é o que eu quero descobrir, mas eu sei que eu apliquei por 24 meses a uma taxa de 2% ao mês e que no final o meu montante, o meu valor futuro era de R$15.000. Mais uma vez, a gente vai primeiro resolver manualmente, depois a gente resolve na HP12C. Então eu tenho um valor futuro de 15.000, que é igual ao meu valor presente, que multiplica 1 mais 0,02 elevado a 24 meses. Então eu tenho 15.000 é igual. Se eu fizer 1
mais 0,02 vai ser 1,02. 1,02 elevado a 24 vai me dar 1,608437, que está multiplicando o PV. Então, mais uma vez, eu estou utilizando as 6 casas para que eu tenha o valor mais correto possível. O 1,608437 está multiplicando o PV, ele pode passar dividindo os 15.000. Então, vai ficar 15.000 dividido por 1,608437, que é igual a PV. Logo, o meu PV é igual a 9.325,82. Então, esse é o valor que, se eu investir ele por 24 meses a uma taxa de 2% ao mês, no final eu vou resgatar R$15.000. Para a gente identificar isso na HP12C, para a gente conseguir calcular, então eu vou zerar aqui o que está na tela. E só para a gente retomar, para a gente praticar, eu vou fazer a elevação a 24 ali. Então eu tenho 0,02, Enter. 1 mais, eu tenho 1,02. Se eu pegar e quiser elevar isso a 24, Enter, 24, y elevado a x aqui. Eu vou mostrar aqui as 6 casas. Eu vou ter 1,608437, que é justamente o que a gente acabou de anotar. E daí eu posso dividir 15.000, Enter, por 1,608437. E eu vou ter justamente esse valor, F2, para mostrar só 2 casas, 9.325,82, tá bem? Vou limpar, e agora a gente vai resolver na calculadora HP12C utilizando as funções financeiras dela. Vou apertar FREG para eu limpar a memória, e daí vou alimentar com as informações que eu tenho. Eu tenho um valor futuro de 15.000, então valor futuro 15.000. Eu tenho 2% ao mês, que é a minha taxa, e tenho 24, que é a minha taxa mensal, e 24, que é o período, 24 meses. Então é só eu pedir para a calculadora calcular para mim o valor presente, que é o que eu quero descobrir. E ela dá um valor presente de 9.325,82, que é justamente o que a gente acabou de calcular. Tá bem? A calculadora ela me mostra negativo porque, como eu disse, ela entende a lógica de fluxo de caixa. Então, ela entende que foi um investimento, uma saída de capital da mão do investidor para o investimento. Então, por isso que ela aparece negativo aqui. No exercício 23, o enunciado diz o seguinte: aplicando um valor de 10.000 por 2 meses em uma aplicação, sabendo que a taxa de juros compostos paga pela mesma é de 3% ao mês, qual será o valor dos juros gerado pela aplicação? Então, eu quero saber qual é o valor de juros que eu tenho. Montando aqui o nosso exercício, então eu tenho um valor presente de 10.000, um período de 2 meses, uma taxa de 3% ao mês, o valor futuro eu não sei e os juros também eu não sei. Então, eu vou calcular o valor futuro para eu calcular os juros. Então, meu valor futuro é igual a 10.000, que multiplica 1 mais 0,03 elevado a 2. O meu valor futuro é igual a 10.000 vezes 1,0609. Tá? Eu utilizei as 4 casas porque a gente não tem mais depois aqui. Tá? Não tem mais casas após o 9. Então eu tenho o valor futuro de 10.609. Se eu sei que o meu juros é igual ao valor futuro menos o valor presente, eu sei que o meu juros é igual a 10.609 menos 10.000. Ou seja, o valor do meu juros é de R$ 609 por esse investimento. Tá bem? Na HP eu também consigo fazer esse cálculo, vou calcular o valor futuro e a partir do valor futuro eu descubro qual é o meu juros. Primeiro passo, sempre limpar a memória, então FREG. Vou digitar 10.000, que é o meu valor presente, CHS, porque é uma saída de capital, o valor presente, e registro aqui como valor presente. 2 meses,
3% ao mês. Daí peço para a calculadora me calcular o valor futuro. O valor futuro é 10.609. Enter, 10.000 menos 609 é o valor de juros, né? Então, eu calculei o valor futuro e diminuí o valor presente do valor futuro, achei o valor de R$ 609. O exercício 24, ele diz o seguinte: se um capital de R$ 1.000 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, sob uma taxa fixa que produz um montante de R$ 1.601,81, qual o valor da taxa mensal de juros? Então agora eu tenho o valor do capital investido, que é R$ 1.000, o período, que são 4 meses, e eu sei que no final eu tive um retorno, eu tive um montante final de R$ 1.601,81. Eu quero achar então qual foi a taxa de rendimento, né, a taxa de juros dessa aplicação. Então, montando aqui as informações que nós temos, eu tenho o valor presente, eu tenho o período, a taxa eu preciso descobrir e eu tenho o meu valor futuro, R$ 1.601,81. Então, vamos resolver primeiro manualmente, que é um pouco complexo, e depois a gente resolve com a ajuda da HP12C, justamente para a gente ver como que ela facilita, né? Então, eu posso montar aqui 1.601,81 é igual a 1.000, que é o meu valor presente, que multiplica 1 mais I, que é a taxa que eu não tenho, elevado a 4 meses. Então, o primeiro procedimento que eu posso fazer é pegar os 1.000 que está multiplicando desse lado e passar dividindo. Então, vai ficar 1.601,81 dividido por 1.000, que é igual a 1 mais I, que está dentro do parênteses, elevado a 4, porque tudo que está dentro do parênteses é que está elevado a 4. 1.601,81 dividido por 1.000 dá 1,60181, que é igual a 1 mais I elevado a 4. Tá bem? Para eu resolver isso aqui, eu vou ter que tirar a raiz. Eu vou ter que tirar a raiz, mas não vai ser qualquer raiz, né? Para eu tirar esse 1 mais i elevado a 4 desse exponencial a 4, quer dizer que eu tenho que tirar a raiz quarta aqui, para que isso aqui corte com isso. E daí esse 1 mais i saia, né, dessa exponencial. Então é como se eu estivesse tirando a raiz quarta. Só que eu tenho que fazer isso dos dois lados, né? Eu não posso fazer de um lado só para resolver. Eu tenho que manter a igualdade. Então, se eu estou tirando a raiz quarta desse lado aqui, eu tenho que tirá-la também desse lado aqui para manter a igualdade. Então, eu tiro a raiz quarta para eu resolver esse problema, cortar esses 4 aqui e tirar o 1 mais i, porque eu preciso do i fora. E daí, para isso, eu preciso tirar a raiz quarta de 1,60181. Para fazer isso, as calculadoras convencionais, elas não conseguem fazer essa raiz, além da raiz cúbica, geralmente a gente não consegue fazer, né? A gente tem raiz quadrada, que é o padrão, todas as calculadoras vão ter raiz quadrada, algumas calculadoras vão ter raiz cúbica, só que acima da cúbica você não tem mais raiz para você escolher, né? Você não tem a raiz quarta, raiz 17, por exemplo, que a gente eventualmente pode precisar. Então eu tenho que fazer da seguinte forma, eu tenho que lembrar de uma regrinha da matemática. Tá? Vamos anotar aqui qual é essa regra da matemática. Eu tenho uma regra que diz, vou anotar aqui do lado, regra na matemática, que me diz que se eu tenho a raiz n de um número x, ou seja, qualquer que seja a raiz, ela é a mesma coisa que eu pegar esse x e elevar a 1 sobre n. Então, se eu tenho a raiz quadrada, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho a raiz quadrada, que é o padrão, seria a mesma coisa que eu pegar esse x e elevar a 1 sobre 2, né? Porque é 1 sobre o n aqui, ó. Tá vendo? O n aqui é o mesmo. Então, como a gente colocou 2 no lugar do n, eu colocaria o 2 no lugar do n. Então, é a mesma coisa. Então, vamos fazer isso com o 1,6 ali. Então, eu tenho que pegar 1,60181 e elevar a 1 sobre 4. Porque se eu tenho a raiz quarta, eu tenho que elevar 1 sobre 4. E aqui, como eu tive o corte aqui, né, da raiz quarta com elevado a 4, sobra só o 1 mais
i. E agora eu posso fazer o 1,60181 elevado a 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25. Então precisa estar elevado a 0,25. Tá? Então é como se fosse 1,60181 elevado a 0,25, que é igual a 1 mais i. Esse valor vai dar 1,125001, que é igual a 1 mais i. Agora esse 1 que está aqui somando, eu vou passar ele subtraindo, vai ficar 1,125. Eu vou utilizar só o 125 porque aqui, né, muitos zeros já depois não vai ter influência. Então eu vou arredondar para 3 casas. Menos 1 é igual a i. Dessa forma, meu i é igual a 1,125 menos 1 vai dar 0,125. Ou vezes 100, né, fazendo a multiplicação por 100 para eu achar em percentual, vai ser 12,5% ao mês. Porque eu coloquei aqui em meses. Então eu vou ter esse percentual ao mês. Tá bem? Para eu calcular o manual ali na HP, né, o problema seria elevar a 1 sobre 4. Né? Então a gente tinha ali que 1,60181, Enter. Vou colocar aqui para mostrar 6 casas. Né? Então Enter. Eu tinha que elevar a 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25. Então, eu tenho 1,60181, aí eu faço 0,25 y elevado a x. Eu vou ter justamente o 1,125001, que é o que a gente calculou aqui, ó. É justamente esse valor aqui, tá? E daí eu poderia fazer o restante do cálculo normalmente. Então, só mostrando aqui como que a gente eleva a 1/4, né? Eu tenho que calcular 1/4, então se eu fizesse 1 entre 4 dividido, dá 0,25. Daí eu elevei o 1,60181 a 0,25. Então eu tenho que saber os dois valores para eu conseguir fazer a elevação. Tá bem? Mas a calculadora financeira ela nos ajuda porque ela permite eu resolver sem precisar resolver tudo isso manualmente. Então eu vou limpar aqui, aí eu vou colocar para mostrar apenas 2 casas e vou alimentar com as informações que eu tenho. Então eu tenho 1000 CHS porque é uma saída, porque é o meu valor presente, 4 meses, 1.601,81, que é o meu valor futuro, e daí eu peço para descobrir qual é então a taxa de investimento. E ele me dá justamente 12,5, que são os 12,5% ao mês. Tá bem? Então na HP é muito mais fácil de calcular do que manualmente. Mas é importante que nós saibamos calcular das duas formas. E para calcular das duas formas, a gente vai ter que lembrar de algumas regrinhas, como essa regra aqui da matemática. Então, sempre que a gente precisar descobrir a taxa, eu vou ter que utilizar esse artifício aqui, de tirar a raiz do número que tem aqui, tá bem? Passando para o nosso quinto exercício desse vídeo, o exercício 25, pede-se o seguinte: quanto receberá de juros no final de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 5.000 à taxa de 1% ao mês? Então eu quero saber o valor futuro, né? Eu quero saber quanto que eu vou ter lá no final de juros, porque então eu preciso saber primeiro o valor futuro, depois eu preciso saber o valor dos juros, tá bem? Então vamos montar o nosso exercício. Nós temos um valor presente de 5.000, um período N de 6 meses, uma taxa de 1% ao mês, eu preciso saber o valor futuro para eu conseguir encontrar o valor dos juros. Então, meu valor futuro é igual aos meus 5.000, que multiplica 1 mais 0,01, que é a minha taxa de 1%, elevado a 6 meses. Então, meu valor futuro é igual a 5.000 vezes, se eu fizer 0,01 mais 1 dá 1,01. 1,01 elevado a 6 dá 1,061520. Vezes 5.000 dá um valor futuro de 5.307
307,60. Se eu sei que o meu juros é igual ao meu valor futuro menos o meu valor presente, eu tenho que o meu juros é 5.000 menos 5.307,60, ou seja, o meu juros é 307,60. R$307,60 é o valor dos juros recebido nessa aplicação. Resolvendo na HP, vou apagar o que tem aqui, vou limpar a memória da calculadora, sempre importante, e vou alimentá-la. Então, 5.000. Sempre o valor presente eu vou colocar em negativo, então CHS para ficar negativo, PV. 6 meses o investimento, uma taxa de 1% ao mês. Então notaram que a taxa eu não preciso dividir por 100 para colocar na HP, ela já entende que eu estou colocando a taxa em percentual, tá? Então 1% ao mês, e daí eu quero calcular o meu valor futuro, 5.307,60. Vou fazer menos os 5.000 inicial que eu investi, eu tenho um valor de juros de 307,60, que é exatamente o valor que a gente encontrou na conta manual, tá bem? Então nós finalizamos aqui esses exercícios, espero que tenham entendido, agradeço a atenção, fico à disposição e um bom estudo a todos.